Sabe aqueles mapas que a gente usa todo dia no celular? Pois é fácil pensar neles só como um guia para chegar em algum lugar, né? Mas a verdade é que eles são muito, mas muito mais do que isso. São tipo uma linguagem secreta, super poderosa, que organiza e move o nosso mundo. E é isso que a gente vai fazer aqui, decodificar essa linguagem. Puxa, quem não lembra das aulas de geografia? Aquela coisa de pegar o papel de seda, colocar em cima do mapa do Brasil e ficar traçando o contorno com o maior cuidado para não sair do lugar. E depois, claro, ter que decorar e escrever o nome de todos os estados e capitais. Pois é, a realidade era essa. Para muita gente, cartografia era sinônimo de tarefa repetitiva. Era só decorar, decorar, decorar e não entender de fato. Virava um bicho de 7 cabeças, uma coisa meio parada, estática e, vamos combinar, meio chata, né? Só que, olha só, essa visão não podia estar mais longe da realidade de hoje. A gente vai quebrar esse paradigma agora e mostrar como os mapas se transformaram numa linguagem viva, super dinâmica e que é essencial para praticamente tudo que a gente faz. Ok, então, para a gente entender essa linguagem, a gente precisa começar pelo básico, pela gramática dela. É que nem qualquer idioma, sabe? A cartografia também tem o seu próprio alfabeto, os seus bloquinhos de construção. E tudo começa com a ideia mais simples de todas: o ponto. É basicamente um par de coordenadas, tipo latitude e longitude, que marca a localização de alguma coisa bem específica no espaço. Imagina um poço de petróleo, um poste na rua, ou até a nossa casa à vista de um satélite lá de cima. Beleza. Agora, a gente pega esses pontos, conecta um no outro e o que a gente tem? A linha. Tecnicamente, é um conjunto de pontos, um atrás do outro. É o jeito perfeito de representar qualquer coisa que tenha uma extensão, sabe? Tipo rios, estradas, ferrovias. E se a gente continuar conectando os pontos e no final o último ponto se encontrar com o primeiro? Aí a gente fecha a forma e cria o polígono. Ele é a base para a gente representar áreas. Pensa nas fronteiras de um país, nos limites de um parque ou na área de um lago. Tudo isso é polígono. Então, resumindo, ponto, linha e polígono. São esses 3 elementos bem simples que formam a base de qualquer mapa. É tipo o vocabulário visual que a gente usa para traduzir a complexidade do mundo real em algo claro, organizado e que faz sentido. Agora que essa gramática básica está mais clara, vamos ver o mais legal. Como essa linguagem é usada no nosso dia a dia para gerenciar a sociedade. E de maneiras que, muitas vezes, a gente nem se dá conta. Olha só que loucura! As redes de água e luz da nossa cidade, o planejamento de onde vai ter hospital, o controle do trânsito, o atendimento de uma ambulância, o gerenciamento de uma safra agrícola, até o planejamento de um oleoduto. Tudo isso depende da cartografia moderna. Ela é literalmente a espinha dorsal de quase toda a nossa infraestrutura. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão simples, tipo pontos, linhas e polígonos, vira uma ferramenta tão poderosa, capaz de resolver problemas super complexos? A resposta está na mágica que acontece quando a gente junta os mapas com informação, com dados. Então, vamos mergulhar na tecnologia por trás disso. O nome do jogo é Sistemas de Informações Geográficas, ou SIG para encurtar. Pensa no SIG como o motor que faz tudo funcionar. É o que acontece quando um mapa se junta com um banco de dados gigante e inteligente. Dá uma olhada nesse mapa do Brasil, por exemplo. Ele não é só um desenho bonitinho. Cada um desses polígonos que representa um estado está conectado a um monte de dados. Aqui, por exemplo, esse número em cada estado poderia ser a população em milhões de pessoas. O mapa ganha vida, ele vira um mapa inteligente. E o mais incrível é que dá para literalmente conversar com o mapa. A gente pode fazer uma pergunta para ele, o nome técnico é consulta. Tipo assim, o mapa, me mostra só os estados da região Nordeste. E pronto, o mapa responde, filtrando tudo na hora, visualmente. E como é que essa conversa funciona? Através de uma coisa chamada lógica booleana. É mais simples do que parece. Usando umas palavrinhas mágicas como e, ou e não, a gente consegue criar filtros super específicos. Por exemplo, mostra para mim os estados do Nordeste e que tenham uma população maior que 10 milhões. E ele mostra. Tá, mas como é que o sistema organiza essa confusão toda? Bom, por trás das telas, os dados são organizados em diagramas tipo esse aqui. O nome é chique, Diagrama Entidade e Relacionamento. Mas pensa nele como se fosse a planta baixa do banco de dados. É ele que define o que é cada coisa e como elas se conectam.
Para simplificar esse diagrama aí, o retângulo é uma entidade, é uma coisa do mundo real, tipo um produto. O losango é um relacionamento, ou seja, uma ação que conecta as coisas, como um pedido. E a bolinha, a elipse, é um atributo, uma característica, tipo o preço ou o código do produto. É basicamente assim que o sistema entende o mundo. Com os dados organizados desse jeito, o poder de análise fica gigante. O software consegue fazer muito mais do que só mostrar informação. Ele pode, por exemplo, calcular a distância exata no mundo real entre um ponto de partida e vários outros lugares. E tudo isso com poucos cliques. E o resultado não é um acho que é por aqui. Não, é uma tabela de dados super precisa, com todas as distâncias calculadas. Ou seja, uma pergunta que a gente faz visualmente no mapa vira uma resposta numérica exata, prontinha para ser usada num planejamento, numa tomada de decisão importante. Ok, a gente falou de toda essa tecnologia, de dados, de precisão, mas agora a história dá uma virada e leva a gente de volta para o elemento mais humano e subjetivo de todos, o mapa que cada um de nós carrega dentro da cabeça. Esse é o tal do mapa mental. Não tem nada a ver com coordenadas ou escala. É aquela imagem interna que a gente constrói de um lugar. E ela é totalmente moldada pelas nossas experiências, nossas memórias, nossos sentimentos, pela importância que aquele lugar tem na nossa vida. É exatamente como diz aqui. A nossa conexão com um lugar é uma coisa super pessoal. São os nossos valores, as nossas referências que definem como a gente percebe aquele espaço. Sabe o caminho para a casa de um amigo de infância? No nosso mapa mental, ele pode parecer muito mais curto, não pela distância real, mas pelo carinho, pelo afeto envolvido. Então, olha que contraste interessante que a gente tem. De um lado, os mapas digitais, objetivos, precisos, iguais para todo mundo. Eles representam o espaço físico. Do outro lado, os nossos mapas mentais, subjetivos, distorcidos pelas emoções e totalmente pessoais. Eles representam o lugar, que é o espaço com o nosso significado. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Hoje, no mundo onde a gente é guiado por GPS e por mapas perfeitos no celular, que falam exatamente onde virá, o que será que acontece com a nossa capacidade de construir os nossos próprios mapas mentais? Aqueles mapas imperfeitos, cheios de memórias e de significados? Fica aí a pergunta para a gente pensar.